Precisava ter uma ascensão de mídia e uma ascensão do que realmente a marca é. E o Renato, ele é muito bom nisso, né? Puxando o saco dele. Ele sabe trabalhar. E a Max precisava disso. Só que o Júlio tinha outras funções que sobrecarregou. E ele também tinha o desejo de competir, cara, ele era cheio de lesão, enfim. Quando as coisas foram melhorando, o Muzi, que foi o intercessor, ele tinha ligado pra mim um dia e falou assim, cara, a gente tem que resolver essa questão do Renato e do Júlio pra eles trabalhar junto. Eu falei, eu vou dar minha opinião. Eu acho impossível. Ponto. Foi o Muzi que uniu a gente, sabia? Aí teve um dia, não, aí teve um dia que eu tava em casa, o Muzi... Mas é impressionante como a história da malhação, dos vídeos, da mídia de fisiculturismo, de maromba, eu sei que tu não gosta, mas essa mídia, ela é, pelo menos no Brasil, si. ela é profundamente permeada por esses três personagens aí. Sim, né, sim, cara? sim. Ó, eu vou dar a minha opinião, né? O Muzi me ligou um dia, falou, cara, resolvi o problema entre o Renato e o Júlio. Aí, o quê? Resolvi. A minha visão, porque eu só convivia com o Júlio, tá? O Júlio, assim, teve fase da vida dele que ele foi muito prejudicado por amizades. Mas muito. Porque o Júlio tem um coração gigante, gigante. Então ele muito ajudou e muito se ferrou. Eu não sei o que aconteceu entre os dois. Nem quero saber porque é deles. Mas, na minha visão, sabe muito mimimi, aquele telefone sem fio? Olha, fulano falou, não sei o quê. Vou dar um exemplo assim. Ficou sabendo, porque isso eu já ouvi. Eu ouvi falar que o Renato falou isso de você, não sei o quê, não sei o quê. Porque chegou um momento que o Júlio tinha a turma dele e os seguidores dele e eu tinha a minha turma de seguidores, porque começou a se tornar pública a nossa rivalidade. E aí começou a virar uma rivalidade mesmo. E aí, às vezes, a pessoa, para poder chegar em você e conquistar sua amizade, ela pode, de repente, falar que o seu inimigo disse algo e ela vem como vendendo isso como uma verdade para se aproximar de você. Quando houve esse conflito entre a gente dentro da empresa, o Muzi, que tinha uma amizade muito grande com o Júlio e também já me conhecia, tinha uma certa amizade comigo, tinha uma maior com o Júlio, mas tinha comigo, ele chegou para a dona da empresa e falou assim, me dá a chance de tentar resolver isso, que eu vou colocar isso como um propósito de vida. E aí ele foi conversando com o Júlio, foi conversando comigo, foi conversando com o Júlio. Quando ele conseguiu juntar a mim e o Júlio para uma conversa, e que isso sirva de exemplo para a galera que está assistindo. Cara, se você tem uma diferença com alguém, você precisa acordar um dia e ter a coragem de ligar para essa pessoa e falar assim, cara, mesmo que você me xingue, eu vou até você, a gente vai conversar. Você acredita que há 16 anos de rivalidade, 16 anos de rivalidade, foram resolvidos em 30 minutos de conversa? Porra, eu acho foda demais. Caralho, 30 minutos? Demorou 30 minutos, não foi Paulo mais Muzi que devia isso. tentar... O Maurício virar estava... pastor, o Maurício algo estava. assim. Mas sabe o que eu e o Júlio descobrimos? Que 98% da minha mágoa e da mágoa dele não era verdade. Eram coisas que as pessoas haviam dito e que nós não dissemos, mas que elas disseram para de alguma forma se beneficiar com a nossa briga. Então, ficou para mim um aprendizado, e fica para a galera também que está acompanhando um aprendizado o seguinte: a pior coisa que você tem é não resolver uma questão. Porque quando você não resolve essa questão, essa pessoa faz muito parte da tua vida. Nem que você, de repente, não queira mais que ela faça parte da tua vida. Mas tem que já ficar. Cara, deixa ele falar. Tamo resolvido? Tamo. Vamos continuar sendo amigo? Pô, não, mas estamos resolvidos, acabou. E quando você fala assim, fulano, tudo bem? Mas ela não vive, ela não faz mais parte da tua vida. Porque se você... O Júlio falou pra mim, Renato, eu tive que fazer terapia por conta da nossa briga. De tamanho rancor que isso gerou nele. Sim. E cada um é de um jeito. A mim não tinha gerado. Aí você fala assim, Renato, talvez o que você fez... Não. O nosso conflito era um conflito de ideais que não estragou a vida dele nem a minha. Eram coisas que a gente discordava totalmente que fez a gente brigar. Legal? Beleza. Mas era mínimo. Só que ele foi impactado de uma forma e eu fui de outra.
Tanto que quando eu fui reencontrá-lo, que foi em 2016, ele estava de costa, eu abracei ele. Pô, faziam 14 anos que eu não via. Abracei ele, brinquei com ele, e aí eu percebi que ele ainda não havia esquecido. Porque quando eu abracei e brinquei ele, ele virou e fez assim para mim. E aí? E virou de costa. Eu falei, ixi. Falei, tá bom, depois a gente conversa, Júlio e tal, tudo. Ele... Aquilo para mim já não existia mais, mas para ele existia. Só que do dia que a gente se encontrou para frente, as pessoas ao redor foram alimentando isso. Aquelas pessoas más que vão trazendo isso para poder se beneficiar de alguma forma. E isso é muito ruim. Era benefício para... É isso que eu Às te vezes falar. você nem tem um problema com a pessoa. Ou o seu problema, às vezes, é até pequeno. Você fala assim, pô, o cara pisou na bola. Mas, às vezes, as pessoas vêm falar tanta merda no seu ouvido e vice-versa, que aí esse problema ele já não é mais pequeno. Ele fica enorme. Porque você vai se alimentando disso. Pô, desgraçado, cara. Puta cara ingrato. Eu não acredito que ele falou isso de mim. Porra, não acredito que ele falou isso. É mesmo que ele falou, puta, desgraçado. E, às vezes, ele nem falou. Mas as pessoas adoram. É natural, inerente ao ser humano, né? Como ele gosta, né? Se você pegar uma pessoa na rua, mendigando por dinheiro ou por comida, você passa e despreza. Agora, você pegar uma pessoa na rua atropelada, destroçada, toda arrebentada, enche de gente. Porque na natureza do ser humano, ele se sente aliviado e até com certo prazer em ver alguém mal, alguém ruim. Porque ele olha e fala assim, é ele, não sou eu. É verdade. Isso entra Você no nível nem de ser humano. amizade também. Porque, vou te dar um exemplo. Quantas vezes vocês não saíram em impasse por causa do trabalho, A mas... gente tem uma moeda pra isso. Entendeu? Aí vamos... Como é que é a moeda? Ah, mas quando a gente não consegue decidir sobre caminhos, dois caminhos que cada um diverge, a gente joga uma moeda. Mas esse impasse já gerou conflito? Conflito entre Não. vocês? Não. Por exemplo, então imagina assim, uma pessoa avulsa chegar e falar pra você, eu sabia que o Monark falou isso de você? Você vai falar, duvido. Você nem vai dar corda, mas se chega um amigo, que era o que acontecia com o Júlio. O Renato falou isso de você. Ele não vai tirar dúvida com o Renato. Renato, você falou isso de mim. O amigo já tem credibilidade suficiente para ele falar. Sim, Então é verdade. O Renato falou isso mesmo. Então, assim, esse era o problema do Júlio na época. Ele tinha muitos amigos que... Eu falo porque eu convivi com ele 8 anos. O Renato sabe disso. Convivi. Tive meus altos e baixos como pai e filho. Hoje não trabalhamos mais juntos e isso fortaleceu muito a nossa amizade. E eu dentro desses 8 anos, hoje, é a melhor fase da vida dele, cara. Como comunicador, como treinador, como atleta, que ele competiu, realizou o sonho dele. Como homem. Cara, ele tá falando de filho, cara. Você Pô, falava maneiro. de filho pro Júlio, sai fora, nunca, né? E aí quando vem um balestrinzinho? O cara já fica todo, você entendeu? Então, assim, eu vejo que, e é o que ele falou, o Júlio, ele tinha essa questão de rancor muito grande, assim. Era aquilo. Se ele pegou rancor de uma pessoa, brother, esquece. Esquece. Hoje não. Pior que Hoje, pois Que é, bom, porque né? eu olho pro Júlio e eu percebo algo. você sente que uma coisa mais gostosa, agradável cara, nele, o cara né? é gente boa pra caralho. O Cara, cara fala, mas ele é. ele fala Não. assim mesmo, ele fala devagar, ele fala baixo. O Júlio é um cara que ele vai tirar a blusa para dar para você. Sim. Só que é um perfil, cada um tem um perfil. Tipo, é o que ele acredita. Talvez seja por isso também que ele é o grande atleta que ele é. Cara, é o que ele acredita. Se ele acredita que isso aqui tá errado, cara, tá errado. Acabou. Mas o Júlio é uma das pessoas mais corretas, mais boa pessoa que eu conheço. Você também é, mano. Mas dá um pouco de medo do Cara, é uma moça, velho. É uma moça. Eu só vi ele nervoso, muito nervoso, uma vez. Não vem ao caso. Mas eu nunca vi ele perder o controle, cara. Eu falo 8 anos porque o Renato conhece ele há mais anos. Teve essa questão que afastou ele por esse período. Mas nesses 8 anos que eu convivi com ele, cara, é o que ele falou. Dá a blusa, se bobear, ainda dá o dinheiro da passagem. E ele volta a pé. Júlio é fera. Tá certo. Que bom que ele parou com essa parada de guardar rancor, porque não é produtivo. Pensa o tempo que você consome de potência cerebral dedicando a pensar sobre o quanto você odeia tal situação ou tal pessoa, que você poderia estar só pensando em, sei lá, como você vai ganhar Mas mais entra dinheiro. essa questão da energia, Monark. Por exemplo, vocês foram no CT uma época. Show. O que vocês sentiam lá? Tirando dor.
Cara, eu senti um ambiente assim que tava todo mundo ali... Querendo se ajudar. Querendo se ajudar, exatamente, querendo se ajudar. A primeira coisa que o Renato falou pra mim quando me contratou foi o seguinte: Carlão, no seu ramo de personal, você pode trabalhar com quem você quiser aqui. Saiba quem você coloca aqui dentro. Por quê? Energia, cara, não tô falando de religião. Energia pra mim é uma coisa muito figurativa. Então, por exemplo, você tá lá, de repente, em um lugar... Já sabe aquela situação? Talvez até em uma entrevista que você saiu daqui pesado, que você fala, meu... Entendeu? Lá você não sente isso. Por quê? A gente tem um nicho onde a gente sabe filtrar quem vai estar lá no nosso ambiente conviver conosco. Então, hoje, lá todo mundo é para se ajudar realmente. Sabe? Todo mundo, é um por todos, todos por um. Essa é a ideia que o Renato quis trazer quando criou o CT junto com o Roberto. Sabe? E para mim foi, cara... Quando ele me chamou para trabalhar, foi demais, cara. Eu não esperava, porque eu tava numa fase pancada da minha vida. Nossa senhora, cara. Ele não vai saber disso, acho que nem o Roberto. Eu tava numa fase péssima da pandemia, né? Eu trabalhava de personal na Bluefit. Pandemia para personal foi complicado, não, né, cara? foi. As academias fecharam. Foi difícil. E o cara acordar um dia, ele tem 10, 15 alunos, o cara fazendo aí 8, 7, 5, 10 mil reais por mês, ele tem um padrão de vida excelente, aí um dia acorda e fala, as academias estão fechadas. O cara, por mais que o cara tenha uma boa grana, uma condição, ele não vai chegar, ele não vai pagar para um personal. Ele vai falar assim, cara, você não está entregando o serviço, eu não vou te pagar. Então você acorda um dia sem renda. Sem renda. E sem explicação. Onde conseguir renda. Não, e sem explicação, porque a pandemia, quando veio, era uma incógnita para todo mundo. Ah, uma semana, 2, o que vai ser? Como eu trabalhava o dia inteiro, cara, o dia inteiro eu dava aula, eu falei, cara, vou pegar férias, uma semana, da hora. Aí passou, cara, deu no que deu. E eu, quando começou a surgir a ideia do CT e tal, era muito recente pra mim ainda, eu não ia sempre. Uma vez o Júlio falou, não, vamos lá e tal. Aí você lembra que o Júlio falou assim, ele precisa de um lugar pra treinar, pra se preparar, porque eu tava gordão e tal, enfim. Nessa época, cara, eu tinha recebido um convite amigável para me retirar do meu AP, para não falar um despejo, porque eu atrasei 4 aluguel, cara, só que eu nunca tinha atrasado, só que eu não tinha, e eu falava para imobiliário, cara, eu dou aula, eu vou tirar dinheiro da onde?